Saudações indivíduos, eu sou o Iago NC, e sejam bem-vindos ao Desbravando a Rede. Neste programa eu avalio e falo sobre webcomics, quadrinhos que são publicados online. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um dos meus webcomics favoritos. Inclusive este quadrinho me motivou a publicar os meus próprios quadrinhos online. Hoje eu vou falar sobre 5 elementos. Informações. 5 Elementos é um quadrinho espanhol criado por Jesulink, assim como Naruto, o quadrinho sobre o qual eu falei no vídeo anterior. 5 Elementos teve seu início em 2008 e até a data deste vídeo, ainda está em publicação. É um quadrinho de muito sucesso na Espanha, tendo sido ganhador de vários prêmios por lá, além de já ter vendido milhares de cópias físicas. É publicado em espanhol, mas assim como Naruto, foi traduzido para vários idiomas por fãs, incluindo português. Roteiro. Os seres elementais são capazes de controlar os elementos. Há os de fogo, de água, de raio, de gelo, de merda, entre outras centenas mais. No ano 0, os 5 guerreiros mais fortes que a história já conheceu, os 5 elementos, traíram a sua pátria, matando o rei e desaparecendo para sempre. Atualmente, ninguém mais acredita nesses heróis. Essa é sua premissa. A história real é sobre Kaji Chamaviva, um jovem elemental de fogo, filho de um soldado, que se muda de sua casa na capital e passa a viver em um povoado simples. E em sua nova escola, ele conhece vários outros elementais diferentes, e nessa nova vida, ele começa a se meter em todo tipo de problemas, principalmente por possuir um livro que ele guarda consigo, um livro que se acredita ter relação com os antigos 5 elementos. A história tem uma premissa bem criativa. 5 elementos possuem um bem estabelecido universo de fantasia, com criaturas, poderes e regras próprias. Um universo que faz você querer saber cada vez mais sobre ele. A história possui vários arcos e é bem leve e engraçada no começo, e é muito bem conduzida pelos personagens. Aos poucos, mais e mais mistérios vão surgindo, e as coisas vão ficando mais tensas, com combates que vão ficando melhores e mais elaborados com o decorrer da história. Mas apesar disso, o quadrinho sabe manter um bom equilíbrio entre comédia, drama, ação e desenvolvimento de personagens. E por falar em personagens. O quadrinho possui uma vasta gama de personagens, mas tem basicamente 5 principais. Kaji, o protagonista, é um rapaz inteligente e anda sempre em busca da verdade. Ele é um pouco histérico e parece não se encaixar em lugar nenhum. Ele vem de uma família de soldados e odeia o pai. Zappa é um elemental elétrico não muito brilhante, mas apesar de não ser inteligente, é um amigo fiel de Kaji. A princípio, Zappa parece ser só um alívio cômico, mas ele tem um desenvolvimento espantoso no decorrer da história. Luve é uma elemental de água, e é o que podemos chamar de rival de Kaji, pois ela o odeia. Ela é uma garota muito forte, tanto em combate quanto em personalidade, é orgulhosa, e muitas vezes é teimosa e não volta atrás no que diz. Porém, ela também sabe ser bondosa com algumas pessoas. Sokar é um elemental de sombra, quieto e pensativo. Ele vive perto de Luve e mesmo não falando muito, ele é sábio e sabe o que fazer nas horas difíceis. Mesmo sendo sério, às vezes ele protagoniza algumas cenas bem engraçadas. E por último, Mata-Ratas é um elemental de vírus, que ama a química e odeia as pessoas em geral, principalmente Zappa e Kaji. Ele é mal-humorado, e vive gritando e sendo sarcástico com os outros. Ver ele interagir com o Zappa é sempre uma garantia de momentos hilários. Fora estes, ainda tem dezenas de outros personagens memoráveis que eu poderia falar sobre, principalmente o Professor Dino, que é um personagem impagável. Os vários personagens providenciam humor, e alguns têm seus próprios momentos de brilhar também, com cenas impressionantes. A história não se foca só nos 5 principais, e se expande de modo natural, que faz você se importar com os vários personagens, e querer continuar a ler para saber mais sobre eles. Visual. 5 Elementos tem uma arte que vai incomodar os mais exigentes. É decente no começo, dá pra entender tudo o que acontece em cada cena.
Os personagens têm aparência simples, e é fácil de diferenciar um do outro. A arte obviamente não é realista, e os personagens não têm proporções nem anatomia realista. Alguns não têm nariz, e outros não têm dedos nas mãos. Mas não se deixe enganar pela arte simples, ela melhora muito com o decorrer dos capítulos, ficando mais rica em detalhes. O autor arrisca alguns ângulos e poses mais difíceis, e os cenários ficam mais complexos. A arte das capas também vai ficando bem impressionante mais pra frente. Uma reclamação que eu tenho é que em algumas páginas tem muitos quadros e muitas falas, e sobra pouco espaço para os personagens e para os cenários aparecerem. Mas fora isso, o autor está de parabéns. A arte aqui é bem mais caprichada do que em Naruto. Conclusão: leiam 5 Elementos. É um dos melhores quadrinhos que já li online, vale muito a pena. Infelizmente ainda não está completamente traduzido, mas acredite, mesmo com o traço simples, 5 Elementos é um quadrinho que te faz rir, vibrar com as lutas, se emocionar e refletir sobre as coisas. Leia o começo e aposto que você vai ficar querendo ler mais. Então é isso, pessoal, este é o último episódio sobre os projetos de Jesulink. Eu comecei essa série falando deles por gostar bastante do trabalho dele e querer que mais pessoas o conhecessem. Nos próximos episódios pretendo me focar em quadrinhos nacionais independentes, pois falar sobre eles é o objetivo principal deste programa. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, e ler a descrição para ler 5 Elementos, e acessar outros conteúdos a mais. Comentem o que acharem e compartilhem se gostarem. Até a próxima!